PIP, Programa de Incentivo à Pesquisa da LIBS, foi inaugurado em 2019 para incentivar a produção científica no Brasil. Queremos parcerias com pesquisadores brasileiros para beneficiar pacientes brasileiros. Através do PIP, queremos apoiar diversos tipos de estudos. E para conhecer o nosso programa, você pode acessar o site do PIP e conferir os critérios para a submissão. O projeto pode ser encaminhado para o e-mail do PIP ou para um dos nossos MSLs. E depois ele será avaliado por um comitê científico interno. Se o projeto for aprovado, a equipe de pesquisa clínica da LIBS dará todo o suporte necessário. Essa ação reflete nosso compromisso com o sucesso da ciência brasileira. Para conhecerem mais o PIP, acessem o site ou conversem com um dos nossos MSLs. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail pip@libs.com.br. Olá, bem-vindo aos Encontros de Pesquisa Clínica, uma iniciativa do grupo científico da LIBS, e a gente, infelizmente, está chegando ao último encontro do nosso projeto esse ano. E eu posso dizer que, desde o início desse projeto, no ano passado, a gente passou por todas as fases, acredito eu, dos projetos de pesquisa clínica em geral, no primeiro ano da nossa primeira temporada. E nessa segunda temporada a gente focou nos estudos de iniciativa do pesquisador. E a gente quer terminar esses nossos encontros desse ano com esse tema, conversando com os pesquisadores que fazem essas coisas, essas pesquisas acontecerem. A ideia é a gente conversar com eles, para eles contarem a trajetória de cada um, como é que foi chegar lá, quais foram as dificuldades que tiveram que ultrapassar. A gente já falou de... Aliás, eu quero já dar um alerta para vocês. A gente falou de muita dificuldade no caminho, mas uma coisa que a gente viu em todos os encontros, desde o ano passado, é que quem faz pesquisa clínica, quem é mordido por esse bichinho, não volta mais, e daí para frente quer fazer mais e está empolgado e vale a pena. Então, gente, apesar de tudo que a gente já viu nesse ano e meio, tudo que eu aprendi nesse ano e meio sobre pesquisa clínica de dificuldades e vitórias, no final das contas, a gente sabe que vale a pena, porque a vitória do pesquisador não é uma vitória por si só, né? A vitória de ter passado por tudo isso e de estar fazendo ciência. Então, a gente tem aqui para nos ajudar o Dr. Rony Sheffield, formado no Rio de Janeiro, no FRJ, pós-doutorado em linfoma pelo Memorial Sloan Kettering Cancer, em Nova York, professor associado da UFRJ, coordenador da disciplina de iniciação científica e também do programa de transplante de medula óssea do HU. Foi investigador principal do UFRJ no estudo fase 3 do rituximab, biosimilar em linfoma difuso de grandes células, e é patrocinador do estudo de evidências de mundo real de características clínicas, biológicas e terapêuticas dos pacientes brasileiros com linfoma da célula do manto. É um estudo que é apoiado pela LIBS e está nessa categoria. Também doutora Raquel Heickelmann, espero ter acertado o sobrenome, tenho sempre medo quando tem esses sobrenomes complicados, né? Oncologista, pesquisadora em tumores gastrointestinais, diretora do Departamento de Oncologia Clínica do AC Camargo e orientadora de pós-graduação da Fundação Antônio Prudente. Também atua como presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais, membro dos comitês científicos da ESMO, GI, e também da Sociedade Europeia de Tumores Neuroendócrinos e chair do LACOG, gastrointestinal. Está aqui para nos falar sobre os estudos de iniciativa do pesquisador, dos que ela já fez, do que ela já passou. E o Dr. Guilherme Sartori, médico oncologista, residência médica em medicina interna pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre, oncologista clínico no Hospital São Lucas, da PUC, do Rio Grande do Sul, mestrando em ciências médicas pela Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente é pesquisador no Centro de Pesquisa da Serra Gaúcha e oncologista clínico no Instituto De Vita, em Caxias do Sul. Bom, meus caros, minha missão aqui é só tentar tocar a bola para vocês e, de forma resumida, eu queria que vocês falassem do trabalho de iniciativa do pesquisador que vocês estão fazendo agora. Como é que foi chegar lá? Como é que foi sair da teoria para a prática? Quem quiser começar, pode falar.
Eu posso começar. Bom, acho que a primeira coisa é, assim, a gente conversou muito ao longo desse curso todo sobre as dificuldades, né, Luiz, como você bem falou, assim, todos os obstáculos, mas acho que realmente falar que não ter obstáculo seria leviano, mas tudo tem obstáculo, né? Então, se alguém perguntar hoje, assim, como que é se formar médico, né? Como é se formar hematologista, como é se formar oncologista, tem muito obstáculo, mas também tem muitos ganhos e muita gratificação. E pesquisa clínica não é diferente. Tá? Acho que tudo que a gente gosta, a gente se envolve, tem desafios, tem muitas conquistas. Eu já tive vários estudos de iniciativa de investigador. O que eu tenho agora com a Libs é um projeto que a gente idealizou antes da pandemia ainda, então acabou atrasando e tendo dificuldades por conta disso. É um estudo fase 2, que a gente avalia a adição do trastuzumab em pacientes com câncer gástrico, HER2 negativo no tecido, mas aí a gente então pesquisa na célula circulante tumoral a expressão do HER2 por imunocitoquímica, e se encontrar, se for positivo essa expressão, então a gente adiciona o trastuzumab, né? Então a gente sabe, o racional é que devido à heterogeneidade tumoral, de repente numa amostra de biópsia o tumor é HER2 negativo, mas eventualmente ele tem clones HER2 positivo e a gente pode detectar isso de uma forma dinâmica através da pesquisa da célula circulante. A gente tem estudos no C. Camargo com câncer gástrico pré e pós cirurgia, então durante o tratamento perioperatório, que a gente avalia a expressão de vários marcadores de expressão imunocitoquímica na célula circulante, e a gente viu que em muitos casos eram HER2 negativo no tecido, mas eram HER2 positivo na célula circulante. Então daí veio o racional de por que não testar isso no contexto de doença metastática. Seria um nicho de tratamento, seria uma nova forma de abordar esses pacientes e oferecer uma oportunidade de tratamento num contexto de uma doença com um prognóstico muito ruim. Então, esse é o desenho do projeto. E, Luiz, nesse momento, a gente só discute o projeto, a gente aprofunda, o que você gosta? Tá mudo. Uma coisa que eu acho que você falou que foi muito importante, Raquel, é a gente está falando de coisas, quando a gente fala de estudo iniciativo do pesquisador, uma das coisas que eu aprendi aqui, que a gente vê, é justamente isso, né? Ou seja, é muito vem da prática médica, né? Vem da prática do dia a dia, vem do que vocês observam. O que vocês acham disso, Rony e Guilherme? Bom, Luiz, eu queria primeiramente dar uma boa noite a todos, a Raquel, o Guilherme, Luiz aqui, agradecer o convite de estar presente nessa última sessão. Essa é a minha realidade, na verdade, é muito próxima da que você comentou, né? A origem desse estudo com a Libs vem em 2008, 2009, eu fico um ano nos Estados Unidos, e eu trabalhei esse um ano com linfoma, que é um linfoma relativamente incomum, mas que todo hematologista já viu, chamado linfoma da célula do manto, e volto para o Brasil, e nesse interim, o tempo todo, estudos clínicos da indústria, na nossa área hematologia, muitos estudos clínicos da indústria, e de cerca de 3 anos para cá, cada vez mais vem ganhando força estudos de mundo real, né? Os estudos de mundo real, eles têm se mostrado poderosos, eles têm um espaço, a gente pode discutir mais à frente sobre isso, mas eles têm um espaço próprio dentro do estudo das doenças e, particularmente no linfoma do manto, um estudo de mundo real, ele seria bastante aplicável, né? Então o desenho começa aí, porque além de ser o único linfoma praticamente que tem um diagnóstico perfeito por uma imunohistoquímica, então não é uma questão morfológica, basta que você tenha um linfoma B que seja positivo para ciclina D1 ou SOX11. A gente tendo a positividade desses marcadores, esse doente é incluído. E, além disso, ele tem fatores de risco muito marcantes mundialmente. Existe uma imunohistoquímica de índice proliferativo chamada Ki67, que é marcador de mau prognóstico em todos os trabalhos publicados. Tem um índice prognóstico. E, basicamente, o que a gente vê é que os trabalhos são todos do hemisfério norte, né, Estados Unidos, Europa, e quando muito vem via Oceania, todos estudos clínicos com diversos viés de inclusão. E a gente queria a experiência brasileira, particularmente que é um linfoma que tem um comportamento relativamente agressivo, e a maioria dos nossos pacientes seria tratada em serviço público, né? Então, ele foi estruturado, como eu sou da UFRJ,
eu tenho uma visão acadêmica da coisa, então ele foi estruturado em cima de alunos de iniciação científica. Tá? Então, estou já até me adiantando, se vocês quiserem saber algo como fomentar, né, que jovens médicos, eu acho que essa é uma grande ideia. Alunos de iniciação científica que estão comigo há vários anos, eles foram preparados para esse estudo. Eu tive uma parceria muito forte da LIBS, a proposta foi feita, o desenho já vinha na minha cabeça, baseado em networking, conversando com colegas de outros centros, e uma coordenadora de pesquisa muito boa que nós temos. E hoje, ele pós-pandemia, durante a pandemia, ele maturou, os recursos foram liberados logo que no ano final de pandemia nós podemos começar esse estudo, né? Então ele já está nesse congresso de hematologia, ele vai ser, o primeiro resultado dele vai ser apresentado, né, em apresentação oral. Então, basicamente foi isso. Desde 2009 eu tenho estudado uma forma de posicionar, os estudos de mundo real ganham evidência de 2, 3 anos para cá, e eu tenho um lugar próprio, né, que eu tenho alunos de iniciação científica, eu tenho colegas a hematologia é muito acadêmica ainda, então, e um apoio, conseguir esse apoio da LIBS para fazer com que esse estudo ande. É um estudo de registro, Rony? Isso. Ele, inicialmente, não, ele pode ser entendido como estudo de registro, tá? Porque nós, por uma questão orçamentária e da raridade da doença, e o total desconhecimento que nós temos desse linfoma no Brasil, eu optei por fazer um estudo retrospectivo, porque prospectivo eu não teria recursos e eu não teria como pagar, por exemplo, a monitoria, né, que os estudos clínicos têm que ter. Então, uma coisa é esse seu estudo, eu não sei se o estudo que você está fazendo com a LIBS, ele é um estudo só do AC Camargo ou ele envolve outras instituições. É multicêntrico. E esse é um problema. Se a gente tem um centro com muitos pacientes, a gente consegue mais facilidades. O meu caso é tipo o seu, eu preciso de um estudo multicêntrico. Então, nesse caso, é um pouco mais difícil, e por isso ele é um estudo retrospectivo, pode ser considerado de registro, sim. Acho muito interessante porque a gente tem... Bom, primeiro, desculpa, boa noite a todos, obrigado pela LIBS, pelo convite, um prazer estar aqui hoje. Eu acho que a gente tem uma amostra muito interessante, né? A Raquel com estudo de fase 2, o Rony com um estudo de mundo real, e eu tenho um estudo de pesquisa translacional, na verdade, que busca avaliar biomarcador em câncer de mama. O nosso relacionamento com a LIBS começou aqui no nosso centro de pesquisa com estudo de mundo real, inclusive do Zedora, que a LIBS, quando iniciou, né, a comercialização do biosimilar, a gente incluiu um número de pacientes muito grande, isso nos aproximou bastante, e aí nós temos o nosso patologista do grupo aqui de Caxias, que há mais ou menos cerca de um ano atrás, numa conversa informal, assim, de happy hour, comentou conosco que ele via que tumores que tinham uma expressão intermediária de HER2, que não eram aqueles tumores mamários HER2 positivos, tinham algumas características que ele achava distintas, e até naquela ocasião a gente disse, não, mas isso aí não está muito certo, não tem nada, o que importa agora é só a doença HER2 positivo, porque a gente analisava a doença HER2 em câncer de mama de forma bem dicotômica, né, positiva ou negativa, não importava a expressão do marcador. E aí, há cerca de um ano atrás, começaram a surgir novas drogas com atividade muito interessante na doença com expressão intermediária do HER2, e aí nós tivemos que fazer um estudo. Então a gente começou conversando com o patologista, e aí as coisas foram andando de forma bem rápida, e a LIBS foi nossa parceira desde o início. Assim, o objetivo do estudo, na verdade, é avaliar pacientes no cenário de neoadjuvância com câncer de mama, que possuem expressão intermediária do HER2 pela imunistoquímica, que é aquela considerada uma cruz ou duas cruzes, e correlacionar isso com a expressão do RBB2, né, do gene do HER2, e também com a resposta patológica completa na peça final da cirurgia, né? Então, tem tanto uma parte de correlação clínico-patológica, como também uma análise de biomarcador translacional, que é a expressão gênica. Então, acho muito interessante, porque a gente vem de backgrounds diferentes, e isso mostra a diversidade que é os projetos de iniciativa do investigador, como isso pode atingir uma gama muito grande de estudos diferentes, né, Luiz? Eu acho isso fantástico, e uma coisa que já de cara já me chama a atenção, eu queria ouvir de vocês. O que todos vocês falaram
foi que, de qualquer jeito, você tem que ter uma estrutura para poder tocar esse estudo, né? Como é que você conseguiu, como é que vocês conseguem... Às vezes, no estudo patrocinado, vem tudo muito marcadinho, né? Já tudo mais ou menos escalonado, quem vai fazer o quê. Agora, como é que você consegue montar, por exemplo, envolver... E, na verdade, você tem que quase que encantar, né? Ou conquistar patologistas, radiologistas, enfim, os outros profissionais envolvidos, vocês têm que meio que... Como é que vocês ganharam essas pessoas para trazer para o time de vocês? Eu acho que vamos manter a ordem, a gente vai falando isso mais fácil. Eu acho que trabalhar num centro com estrutura, ou pelo menos com uma vibe, um mindset acadêmico é crucial. Sem isso, só boa vontade não dá certo, né? Ninguém faz pesquisa sozinho, acho que todo mundo concorda que a gente tem que ter um CEP que funcione, um regulatório que dê um suporte para toda a papelada que a gente precisa trabalhar, a enfermeira de pesquisa ou o coordenador de pesquisa, então tudo isso faz parte. Então, fazer pesquisa num lugar que não tem essa estrutura beira o impossível, eu diria. Não é impossível fazer ciência, você pode fazer outro tipo de pesquisa, custo-efetividade, meta-análise, revisão sistemática, etc., mas estudos que envolvem realmente pacientes, seja registro, seja translacional, seja intervenção, precisa de uma estrutura. E aí, assim, na minha experiência, eu tenho experiência da Secamargo e do ICESP, assim, a pesquisa acadêmica usa a estrutura da pesquisa patrocinada, então é algo que eu posso dizer que é um luxo, é um privilégio, porque funciona muito bem, né? É algo que você falou A, o pessoal já entendeu o resto da frase inteira, então isso não dá trabalho. Desde que haja o funding e toda a remuneração, aí eventualmente dos custos associados, isso funciona muito bem. Tem a parte de engajar os colegas para recrutamento. E aí eu acho que, lógico, o ambiente acadêmico isso é mais fácil, porque mais pessoas estão ali, as pessoas gostam disso, né? Mas mesmo dentro de um ambiente acadêmico, tem aqueles que gostam mais e aqueles que gostam menos. Aí eu acho que cabe sempre uma conversa de propor relações onde todos ganham, então acho que é justo que todo mundo que ajude com recrutamento, por exemplo, participe da publicação, né? Todo mundo trabalha, então qual que é o ganho que a pessoa vai ter? Se for um estudo de intervenção, eu vou poder oferecer um tratamento novo para o meu paciente, se é translacional, se é de registro, eu vou poder participar aí da pesquisa, então eu acho que isso é muito importante, ter o engajamento dos colegas e oferecer algo em troca, no sentido de compensação mesmo pelo trabalho, né? Porque a pesquisa clínica acadêmica, ainda que a gente tenha toda a estrutura do centro, as coisas são custeadas, o honorário médico ele não entra, né? Até assim, o honorário médico é dedicação por amor, né? A gente vai falar mais para frente qual é o retorno desse amor, que nada é de graça, né? Mas o engajamento dos colegas disso é que pode ser um pouco mais difícil. Então, contar com os colegas para uma grande carga de trabalho é mais difícil, então acho que ter uma contrapartida é importante. Mas ainda assim, a grande carga de trabalho é no PI, o estudo de quem propôs é quem vai liderar e quem vai estar mais envolvido. Às vezes, acho que o Rony falou, né, de trazer pessoas mais jovens, então ele tem alunos de iniciação. Eu nunca tive boa experiência com alunos de iniciação de faculdade, mas sim com residente, então na Secamargo, na oncologia, a gente tem 50 e poucos residentes, então a gente consegue o engajamento, porque parte do trabalho deles vira TCC, então também pode virar mestrado para eles, então acho que envolver cada vez mais pessoas que possam ajudar, aprendendo, ganhando experiência, ganhando publicação, acho que isso é uma forma muito positiva de engajamento. Concordo contigo, Raquel. E agora, no meu caso, foi um pouco diferente, tá? No meu caso, o meu centro é um centro, quer dizer, eu tinha algumas dificuldades por ser um centro público, tá? Não tinha a hematologia, não tem uma experiência em pesquisa clínica tão grande quanto, por exemplo, a Secamargo. Então, eu tive que, basicamente, eu vim, isso é uma coisa interessante, eu vim de uma grande decepção que eu tive, outro estudo, alguns anos atrás, né, eu participei de um estudo IIT,
e é ali que eu vi a importância do investigador, quer dizer, você tem uma equipe, mas, sem dúvida, no IIT, o investigador, ele é a pessoa. Por quê? Vou contar para vocês essa história, uma história interessante. Foi um estudo foi um estudo muito ambicioso, tá? Foi um estudo fase 2 na época, que envolvia medicações, tratamento de leucemia aguda, multicêntrico, e que ele foi escolhido pela Anvisa para inspecionar o nosso hospital. O hospital universitário foi inspecionado pela primeira vez por uma equipe de pesquisa clínica da Anvisa, tá? Eu não tenho notícia de que isso tenha ocorrido outra vez, mas o nosso centro foi por isso. E foi uma ducha de água fria absurda, assim, com a questão de como que a exigência, como que a Anvisa via um estudo de iniciativa do investigador, uma régua semelhante a um estudo multicêntrico patrocinado pela indústria. E quando você faz um estudo de iniciativa do investigador, é bom que se saiba, o investigador é o patrocinador do estudo. Ele é o patrocinador do estudo. Então, ele está responsável direto por qualquer problema que aconteça no estudo. Então, desde então, eu tinha feito um juramento que eu não iria mais fazer estudos, desde então. Foi um pouco traumatizante, mas em seguida, com essa história, eu pensei assim, não, Rony, faz o seguinte, começa simples. Então, a dica que eu daria em relação à reunião de equipe é o seguinte, se vocês são como eu, que não estão dentro de uma equipe que tenha estudos clínicos e um ecossistema que faça com que a verba da pesquisa clínica possa ser remanejada para que outros estudos possam acontecer, muito bem estruturados, comece simples, tá? E o meu segredo em relação a esse estudo particularmente é que eu tenho uma coordenadora de pesquisa, que é a Valéria, que é sensacional essa coordenadora de pesquisa, tá? E eu tenho uma experiência, Raquel, muito boa, porque são com estes alunos que estão neste projeto em particular. Uma delas, inclusive, está com um projeto de MD-PhD, de pesquisa translacional, porque a gente tem essa característica. Como eu tenho um estudo de iniciativa do investigador, eu consigo manejar todas as amostras. Então, nós, por exemplo, temos subestudos. Nós temos um estudo de P53 molecular relacionado ao linfoma do manto, em relação às amostras dos centros do Rio de Janeiro, entendeu? Isso já foi viabilizado junto a uma colega investigadora da patologia, aí sim, concordo contigo, que tem juntado forças, né? E essa aluna, o MD-PhD, então a gente vê que as coisas vão funcionando organicamente, né? Organicamente, claro, como você falou, não é ganho financeiro. Existem outros ganhos que aí a gente talvez mais para frente possa, mas assim, a minha experiência é essa. Comecem simples, uma equipe com uma coordenadora de pesquisa, um investigador principal engajado, que já tem experiência, como era o meu caso, entendeu? E estude antes de pedir o grant e a verba, enfim, porque uma vez que a verba chega, tem que acontecer. Tem que acontecer. O primeiro IT nunca deve ser um fase 3. Acho que essa é uma boa mensagem. É verdade. Muito bom, Rony. Eu acho que, ouvindo a tua fala, assim, eu me incluo perfeitamente bem nela, assim, eu tenho um centro muito menor aqui em Caxias, certamente menor do que comparado com o de vocês, onde a gente basicamente começou, é um centro bem recente, então a gente teve alguns estudos clínicos, mas a maioria dos estudos são estudos de registro, estudos de vida real. E uma questão interessante foi que, enfim, como eu comentei antes, né, que a gente começou com essa ideia, a gente precisava buscar financiamento e buscar fonte pagadora para poder financiar a pesquisa. Então, naquela ocasião, a gente submeteu esse projeto para mais de um projeto de iniciativa do investigador. E aqui cabe o registro que a LIBS foi a pioneira em abraçar a ideia e foi, desde o início, assim, uma parceira incrível com o nosso projeto. O projeto começou com um tamanho bem menor, nós começamos com uma análise molecular apenas de 200 pacientes, e cerca de um ano depois, quando o projeto estava já em andamento, as coisas estavam mais encaminhadas,
o outro programa que nós tínhamos submetido inicialmente disse, bom, ok, agora nós queremos financiá-los. E aí a gente disse, não, mas só um minutinho, para esse projeto aqui a gente já tem financiamento. Então tem um amigo meu que trabalha, que é o investigador, junto comigo do projeto, que ele diz assim, é um dos poucos casos de overfunding da pesquisa, porque nós tivemos esse problema, nós tivemos essa questão de ter um projeto que estava num momento muito adequado, porque está se falando muito de câncer de mama, HER2-low agora, e então nós tivemos esse outro laboratório que também se interessou, e aí eu acho que entra um pouco naquilo que a Raquel comentou, que é como é que a gente compõe a equipe, né? Para mim foi claramente networking, porque eu precisei migrar de um estudo só de 200 pacientes que a gente ia analisar na nossa clínica, e aí eu fiz uma parceria com a equipe da Unicamp num estudo multicêntrico para poder daí ter mais volume de pacientes e mais robustez, e nós conseguimos aí passar para 600 pacientes fazendo essa análise molecular, o que para níveis nossos do Brasil é um N bem robusto, assim, né? É difícil ter estudo de pesquisa internacional com um N tão grande, mas isso só foi possível justamente porque eu segui os teus passos, assim, do teu comentário, começando pequeno e a gente depois foi agregando, e hoje a gente, justamente, o estudo hoje é um estudo multicêntrico com esse caráter translacional, acho que fecha muito bem. E eu acho que a questão de formar a equipe, né, Luiz, eu acho que é certamente a mais desafiadora, assim. Para mim foi por interesses em comum, e a gente foi conversando com colegas nos congressos, e, eu gostei da tua ideia, quem sabe a gente não faz uma parceria de trabalho juntos, e assim as coisas foram se desenvolvendo, simplesmente conversando com colegas com interesses afins e parceiros, que se tornaram depois parceiros. E é interessante que, outra coisa interessante desse estudo que a gente está fazendo, são os caminhos, né? Eu acho que também, se eu pudesse dar outra opinião, você tem que ter uma certa flexibilidade também, porque você é o investigador, mas você não é o único que vai participar desse processo. Então, só um exemplo, a gente fez um desenho de um orçamento que contemplava revisão de patologista, imunohistoquímica para as biópsias, era uma maravilha, né? A gente só não contava com o CEP, né? Esse estudo por questões da vida, só para complementar, eu tive que tirar ele da UFRJ e ele inaugurou, na verdade, ele inaugurou a pesquisa clínica do Complexo Hospitalar de Niterói, para a gente, para mim particularmente, é um hospital enorme, é da Rede DASA, é o maior da Rede DASA no Rio de Janeiro, e ele é líder de transplante no Sudeste, assim, entre os 5 primeiros, estou enorme, mas pesquisa clínica não sabia nada, não sabia como o dinheiro ia entrar, não sabia, e eu desviei para lá achando que ia facilitar, no final dificultou, e o CEP, que foi o projeto, foi o CEP do 9 de julho, né, em São Paulo, e eu tive que algumas questões em pareceres, assim, que eu nunca tinha tido, como a obrigatoriedade de apresentação de carta de que o funding estava perfeito realmente, ou então eles tiveram, mesmo estudo sendo retrospectivo, qualquer trânsito de informação, eu teria que fazer um TCLE, e para mim era vital para que esse estudo funcionasse, porque eu pensei assim, gente, esse estudo tem que acontecer, eu não posso chegar no caminho esse estudo não acontecer. Então, eu estou lidando, só para vocês terem uma ideia, vai ser apresentado no Congresso, com 3 anos e meio de follow-up mediano, tem 60% de óbito, 60% de óbito na amostra. Então, se eu precisasse de TCLE retrospectivo, esse estudo não ia sair de jeito nenhum. Então, eu tive que adaptar o estudo de acordo com o CEP, e a gente redesenhou o estudo e deslocou o orçamento, por exemplo, para ampliar o número de centros. Então, é possível hoje que eu saia do Rio de Janeiro, que era a ideia inicial, e eu aplique para centros brasileiros. Eu consigo, inclusive, remunerar a inclusão de pacientes. E isso por uma questão de flexibilidade, porque, como eu falei para vocês, quer dizer, na minha opinião, começa simples e começa acessível. Uma vez que o teu primeiro estudo funcione, a indústria cada vez mais, pelo menos da minha visão, né? Os seus pares vão te valorizar, a indústria vai retornar com maior funding, né, porque a confiança aumenta, outras empresas vão olhar para você, quer dizer, então, só essa experiência, não sei se vocês tiveram alguma experiência relacionada a modificações necessárias durante a confecção, mas eu só queria passar essa minha para vocês.
Eu acho que isso puxa um gancho muito bom também para a gente começar a falar já dos desafios, né, Luiz? Eu não sei se já dá para a gente trazer essa pauta aí. Pode, com Agora certeza. que falou de CEP, é certamente um ponto comum de desafio para todos nós, né? Então, eu vou rapidamente, depois eu passo a palavra para a Raquel, mas só para fazer um comentário em cima do que o Rony disse. Eu também tive esse mesmo problema com o CEP daqui. Na verdade, nós tínhamos vínculo com um comitê de ética, porque o meu centro não está dentro de uma instituição de ensino, então essa relação ela não é direta, a gente tem que buscar parceiros para poder desenvolver a aprovação dos protocolos, enfim. E aí o comitê de ética que estava vinculado ao meu centro, logo depois que passou essa primeira etapa do estudo, quando a Libs começou a fazer o financiamento, eles rescindiram, na verdade, o contrato, enfim, e eu tive que, assim, às pressas, ter que buscar outro CEP para poder aprovar as outras emendas do projeto e poder aumentar e torná-lo multicêntrico, e essa questão ela é bem complicada, inclusive durante o meu projeto, isso foi um fator que acabou atrasando bastante o início dos trabalhos, obviamente, e é muito ruim a gente ter uma ideia inicial e uma ideia boa e começar a ver os colegas de outros lugares já publicando e nós com o projeto ainda tramitando sem poder iniciar por questões regulatórias que são, obviamente, fundamentais, mas que invariavelmente atrasam e às vezes são mais morosas do que a gente gostaria. Não sei se a Raquel tem alguma experiência nesse sentido. Olha, o CEP, assim, a minha experiência é que tem uma linguagem que você tem que aprender. E a gente quebra a cabeça um pouquinho, né? E o CEP depende da instituição. Então, tinha um jeito de lidar com o CEP do HC, tem um jeito de lidar com o CEP do AC Camargo, né? Mas a partir do momento que você aprende, a coisa flui, né? Hoje o CEP do AC Camargo, ele inclusive é certificado para ser independente da CONEP. Então, o rigor é muito maior. Por outro lado, a gente ganha um tempo absurdo em qualquer tipo de pesquisa clínica. Mas tem uma linguagem. Então, um exemplo pequeno. Então, o Rony mencionou o estudo retrospectivo, né? Pela resolução da CONEP, só por ser retrospectivo, não te libera do TCLE, né? Mas no HC a gente tinha essa liberdade, a gente só justificava que o estudo era retrospectivo, com uma população de um prognóstico ruim, como linfoma do manto, como câncer gástrico, e aí a gente tinha dispensa de aplicar. No CEP do AC Camargo não é assim. Eu preciso ter o TSLE e eu me comprometo que, assim, para os pacientes que estão vivos e que forem coletar a informação deles, eu aplico. Mas eu tenho uma dispensa, entre aspas, se o paciente faleceu, eu não preciso consentir a família, se eu não tenho contato com o paciente, eu não preciso ir atrás. Então, são linguagens, é a forma como lida. Outra coisa, estudo retrospectivo, só coleta de dados, não tem riscos ao paciente. No CEP do HC, isso é aceito. No CEP do AC Camargo, não. Existe risco de perda de confidencialidade. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou usar o computador com senha, só os investigadores vão ter acesso ao dado. Então, eu aprendi. E aí, de novo, a partir do momento que você aprende, você faz dessa forma e aí a coisa flui, né? Mas a experiência das pessoas do CEP é muito importante na agilidade, na celeridade de tudo. No Brasil, a gente tem uma questão que é estrutural, que assim, o CEP não pode ser, nenhum membro do CEP pode ser remunerado. O que eu, pessoalmente, acho errado. Eu acho que todo trabalho que é não remunerado, você não consegue cobrar qualidade. Eu não vejo nada de antiético, por exemplo, de você ter um tempo remunerado para aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho. Quando a pessoa faz uma avaliação ética não remunerada, ela vai fazer à noite, ela vai fazer no sábado, no domingo, talvez vai fazer correndo, né? E você não tem o estímulo também de pessoas mais capacitadas fecharem a sua agenda para poder se dedicar àquilo. Mas é como é, acho que não tem, isso faz parte da lei brasileira, a gente não pode ter isso, mas é difícil você ter o engajamento de pessoas competentes no CEP. As pessoas até vão, mas não ficam muito tempo, as pessoas ficam um ano e a carga de trabalho é muito grande, elas saem, né? Quando elas já estão super treinadas, elas saem. Então, muitas vezes, quando a gente vê, às vezes, pessoas que acabam de entrar, colocam muitas pendências. Eu já tive estudo que voltou por pendência, a revisão, o artigo que você usou para embasar sua introdução, ele está desatualizado. E não estava, na verdade, o artigo é antigo porque não tinha mais nada novo.
mas é algo que vai e volta. Então, eu acho que, às vezes, no intuito de proteger demais, né, isso atrapalha. As lideranças dos CEPs, elas precisam treinar essas pessoas, então todo membro novo que chega tem que ser treinado do que faz parte de uma avaliação ética e do que não faz. Então, por exemplo, avaliar se o orçamento está bom ou ruim não é uma coisa ética, mas alguns fazem isso. Então, mas tudo isso acho que volta para essa questão central de que é um trabalho totalmente voluntário, as pessoas estão ali por boa vontade, mas como é que a gente torna isso de alguma forma havendo alguma compensação para essas pessoas? Então, eu acho que ainda que não possa ter uma remuneração direta, por que não apoiar, sei lá, um congresso por ano, o almoço daquelas pessoas naquele dia da reunião, sabe, coisas que a gente poderia agradecer o trabalho dessas pessoas, que é gratuito, né? Eu acho que Acabei me estendi, falei demais. Não, eu acho que esse ponto que você tocou do treinamento das pessoas é fundamental. Quem vem acompanhando as sessões já talvez tenha ouvido ou falar que, apesar de eu ser clínico e chefe de serviço de emergência, eu, durante uma época, recebi uma missão dessas. Tipo assim, olha, tem que criar um CEP aqui no hospital, porque o pessoal da oncologia quer fazer trabalho. Dá teu jeito aí, entendeu? Então, eu recebi essa missão sem ter a menor ideia do que eu estava fazendo. Tive que estudar para caramba para aprender o que era, e tinha essa questão, quer dizer, não, até eu acho que a gente até tem que pensar em treinar formalmente, né, membros do CEP, como você falou, ter não é uma carreira, mas ter um caminho, dizer assim, olha, você quer contribuir, o caminho é esse caminho que você quer fazer, você não vai fazer pesquisa, não vai ser coordenador de pesquisa, não vai fazer nada diretamente, mas você vai trabalhar no comitê de ética e treinar para isso, né? Porque eu vou te dizer, olha, foi uma missão muito doida, viu? Eu tive que achar gente da sociedade civil que topasse participar, algum religioso da região do meu hospital para participar. Nunca imaginei que eu tivesse que achar essas pessoas na rua, entre aspas, né, para trazer para dentro da comunidade. No papel parece tudo fácil, né? Membros da comunidade, representantes. Olha, eu vou te dizer que foi uma das missões impossíveis que eu recebi, e no final tinha isso, quer dizer, no mesmo ano que a gente, depois de fazer tudo isso, botar o CEP para funcionar, eu desgrudei de cara com 2 trabalhos de colegas do hospital apresentados sem ter passado pela gente. Eu falei assim, cara, mas pô, deu tudo isso, você nem procurou a gente para falar que ia fazer um trabalho? Não, mas não achei que não precisava. Eu falei, pô, bicho. E também tem isso, né? Se você não está lidando com alguém que foi treinado para fazer pesquisa, mesmo do outro lado, também não vai ter, não é na estrutura acadêmica, não é uma estrutura, era um hospital privado. É um negócio muito doido, porque você dá de cara com um colega e fala assim, mas precisa disso? Ninguém me disse isso. Eram os meus pacientes que eu estava estudando. Eu falei, sim, eu sei que não são seus pacientes, meu caro. Eles não estão no teu bolso, né? E uma pergunta para vocês. A gente viu muito, um dos temas mais discutidos no ano passado foi a chegada da Lei de Proteção de Dados. Isso impactou o projeto de vocês? Muito. Bom, mas deixa alguém falar. Rony, você agora. Olha, eu tenho, no meu caso, não. Eu acho que em pesquisa a proteção de dados é um pilar, né? Então você tem que, como foi falado pela Raquel, você tem que usar um CRF eletrônico validado por segurança, você tem que, todo mundo tem que assinar termos de confidencialidade. Então nesse momento, para mim, não, até porque na universidade, agora voltando para a Universidade Federal, eu tive essa questão em relação a um estudo de registro, que eu sou apenas um investigador local, é um registro de transplante de medula. Eles fizeram esse tipo de pesquisa e não foi muito bem entendido assim, nas instâncias acadêmicas resolutivas, não foi muito bem resolvido. Então, eu posso dizer assim, no meu mundo atualmente, a gente tem a proteção de dados tradicional, que eu, assim, opinião pessoal, acho imensa a proteção de dados, e aí vai a questão do tipo de CEP, eu concordo, existem CEPs que são muito mais protetores do que outros, então, durante muito tempo, o CEP da UFRJ, por exemplo, bloqueou todos os estudos da patologia,
todos os estudos de patologia eram bloqueados porque não havia uma identificação adequada das amostras, elas não estavam em códigos de barras, não havia um espaço para guarda adequada segundo a legislação, e isso foi um grande problema mesmo, né? Então, eu acho que vai de CEP para CEP. Neste estudo de iniciativa do investigador que eu estou envolvido, felizmente não tive problema. Eu também não tive problemas, até porque, né, no meu estudo, até acho que isso é uma das formas de poder também facilitar e aumentar a celeridade das aprovações. Eu passei a usar amostras de um biobanco, onde isso já estava muito bem constituído, e eu acho que essa é uma ótima fonte de informação, especialmente para pesquisa translacional nesses casos, porque permite, as pacientes já estão consentidas, o material já está arquivado, e isso já é algo chancelado, né, pela Conep, enfim. Então, a gente consegue facilitar e atalhar vários pontos que certamente teriam sido mais problemáticos se a gente não tivesse usado um biobanco já bem constituído. Na minha experiência, assim, esse estudo particularmente não teve, né, do meu IT não, mas a gente tem estudos acadêmicos com instituições de fora do Brasil, e isso impacta bastante. Então, antigamente era muito mais simples você ter só um acordo aí um acordo mais de cavalheiros, né, para enviar dados ou receber dados anonimizados. Hoje não. Hoje, por causa da LGPD, tem que ter o acordo entre instituições com contratos específicos por projeto. Dentro desses contratos tem que estar listado todas as variáveis de coleta que você vai tirar do prontuário, ou entrevistar o paciente, e tem toda uma série de cláusulas que a instituição assina, o investigador. Então, não é só o investigador sozinho, né? O jurídico do hospital assina, o diretor médico assina, para que haja a transferência de dados, isso dados já completamente anonimizados, né? Então, aumenta bastante o tempo. Eu tenho um registro, um estudo via LACOG, que é um registro global de pacientes com câncer anal e HIV. E a gente vai ter que fazer esse tipo de acordo de instituições, como é global, com várias instituições por aí. Aí envolve tradução, envolve bastante papelada. Então, isso... Mas deixa eu tirar, eu queria que vocês me dessem uma opinião, mas vocês não acham que isso inibe a pesquisa? Eu acho que completamente. Uma coisa é quando você tem uma grande farma com um budget gigantesco e você está num centro independente que você consegue centenas de pacientes. Agora, um estudo de iniciativa do investigador, quer dizer, é um pouco desmotivante, né? Eu acho que a gente... O que vocês acham disso? O que vocês acham dessas barreiras assim, que estão sendo colocadas na pesquisa brasileira? Olha, eu que não sou pesquisador, depois de ter assistido a sessão de LGPD, que, como eu falei, foi uma das mais disputadas do ano passado, e durou muito. Pelo que eu percebi, se deixasse os advogados falarem, eles falariam a noite inteira. O problema é que não é uma coisa focada, não tem um olhar para a área da saúde, em geral, e muito menos para a área da pesquisa. Então, para proteção de dados geral, né? Mas na pesquisa... Mas é uma coisa... O problema é você adaptar, na minha opinião, é você adaptar uma legislação que cuida da tua relação com a tua operadora de celular para uma pesquisa clínica. É um negócio muito louco, bicho. Eu fiquei com a sensação de que é um negócio para advogado mesmo resolver, porque não tem outro jeito, né? E na dúvida, falo isso com muita tranquilidade, tenho advogado em casa. Na dúvida, não pode. Eu sei como é que é. Minha filha também, minha filha é advogada. Não pode. Olha, melhor não. Então, essa parte de estudos multicêntricos, isso ficou bem complicado. Exato. Talvez a gente precise de uma adaptação, né? Uma discussão dentro das associações, da Associação de Pesquisa Clínica, não sei, um fórum se abra para se discutir como encaixar isso de uma maneira mais prática, né? Eu acho assim, a gente todos aqui usam REDCap. O REDCap já é anonimizado. Qual é o problema de você ter um estudo aprovado em XYZ instituições, países, e compartilhar o dado do REDCap? Não tem... Qual que é o risco disso, né? Então...
É que a pesquisa clínica já parte de um standard de confidencialidade que a GCP... Muito alto, já muito alto, então fica difícil, e isso só acaba, justamente, só acaba atrapalhando. Eu concordo plenamente, eu acho que acaba dificultando a cooperação, acaba dificultando a análise e até a manipulação do banco como um todo, né? Fica muito mais complexo. É porque ninguém disse isso para o legislador, né? Na hora que ele escreveu a lei. Olha, esse pessoal aqui já faz isso, não precisa se preocupar com eles. Faltou alguém chegar lá, botar no ouvido do deputado lá que escreveu e falar assim, ó, meu amigo, esses caras aqui já fazem isso, não precisa se preocupar. Pensa nos outros, vai se preocupar com a operadora de celular, que eles fazem bobagem, isso aqui não. Ou aí, coisa eles parecida, criam né? aí eles criam um grupo de trabalho para avaliar se realmente a gente faz. Vai levar uns 6 anos para resolver qualquer coisa. Bom, eu quero propor agora um tema que pode ser espinhoso ou não. Até vou dizer por que eu vou dizer que ele é espinhoso, porque eu tive há 2 semanas atrás, teve um encontro no Rio de Janeiro de oncologia, eu estava lá, e nesse momento num dos momentos da discussão, a discussão caiu a relação da indústria farmacêutica com as associações de pesquisa, as instituições e alguns pesquisadores, e alguns levantaram e foram bastante vocais na questão de como, enfim, como é que quem defende, quem briga pela verba, principalmente quando você estava se falando com uma indústria multinacional, então como é que se saiu um pedido do Brasil, chegava lá em cima, entre aspas, na central, enfim, onde o dinheiro estava. Então, qual a experiência de vocês? O que vocês acham como é que está essa relação? Como é que pode melhorar? Você quer dizer a relação... Com a indústria mesmo. Mas em que nível? Como isso? Desculpa, eu estava nesse mesmo evento, Luiz. Foi muito boa. Acho que tu puxaste muito bem o gancho. Na verdade, o que foi colocado nesse evento foi que, na verdade, a gente o Brasil tem um capital humano e um recurso intelectual extremamente elevado, né, quando a gente fala de pesquisa clínica, especialmente em oncologia, mas o fato é que quando a gente olha a nossa efetiva participação nos grandes estudos, a gente perde muito para outros países e isso simplesmente parece que por falta de ter alguém que vá lá e bata na porta e traga esse estudo para a gente poder participar também. Eu acho que foi uma demanda muito, muito boa de um dos colegas que estava lá, não só pela questão da pesquisa clínica, mas também pela questão do projeto de iniciativa do investigador, que claramente é uma forma, a meu ver, muito boa da indústria poder devolver, de certa forma, para a sociedade, para a equipe médica, essa possibilidade de poder conduzir pesquisa clínica, de certa forma, livre de certas amarras que a pesquisa clínica nos impõe, porque a pesquisa clínica tem um objetivo muito claro, que é a aprovação de drogas, de tratamentos, etc., mas tem várias perguntas clínicas nossas diárias que não são respondidas, essa é a verdade. Então, acho que a LIBS é pioneira, né, em ter esse programa e poder fomentar isso é muito bom. O questionamento foi justamente esse, tanto para os ensaios de pesquisa clínica internacional, que a gente faz parte menos do que deveria, como também para a iniciativa do investigador. Como é que a gente consegue mostrar mais isso? O que vocês acham? Olha, eu acho que... Desculpa, Raquel, pode falar. Não, fala, Rony, pode falar. Não, pode falar. Eu acho interessante que, quando a gente se compara com os países, né, que têm um grant do público enorme, ou então que tem uma história milenar de pesquisa, né, e tenta trazer para a realidade brasileira. Quem vivencia pesquisa clínica deveria adorar, deveria amar a pesquisa clínica. Eu fico sempre falando sobre isso, quer dizer, o SUS ele é tão pouco orçamentado que, se as autoridades soubessem o que é uma pesquisa clínica em termos de pagamento, de ter que pagar tudo para os pacientes que os sujeitos de pesquisa têm que participar, o SUS seria o maior banco de estudos clínicos do mundo, assim, tranquilamente, tá? E aí a gente tem que fazer uma divisão, a meu ver, muito clara, que são os estudos, realmente, que são patrocinados pela indústria, e, de fato, acontece isso. Nenhuma grande indústria, principalmente com uma droga nova, ela vai fazer um estudo perfeitamente equilibrado, quer dizer, vai ter sempre um viés, pelo menos, não sei, na área de vocês, eu falo pela minha área,
os estudos atualmente que saem em revistas até grandes, como New England, drogas que são aprovadas pela FDA, inclusive, com braços comparadores totalmente subótimos, entendeu? Acontece isso, e nesse aspecto, os estudos de iniciativa do investigador, pelo menos, tem o benefício de que você vê a cara de quem pensou na coisa, né? Você sabe que o investigador é a pessoa que pensou naquilo, o investigador é local. E eu vejo da seguinte maneira a nossa realidade nacional. Eu acho que existe, inclusive, um projeto de incentivo a que as pesquisas sejam financiadas pela indústria. Eu vejo hoje no Brasil, assim, pelo menos na nossa realidade, como imprescindível. Eu não tenho como fazer hoje um estudo sem um auxílio, e é óbvio que é da área de pesquisa do laboratório. Então, por exemplo, o nosso trato com a Libs não é com a área comercial da Libs, de forma alguma, é com a área de pesquisa da Libs, e aí é uma questão realmente cara para a Libs. Eu acompanho há muitos anos o pessoal e eu só tenho realmente elogios a fazerem. São realmente pessoas dedicadas à pesquisa, o que foi até difícil eu mostrar para o centro de pesquisa em que eu estou, entendeu? Como o centro de pesquisa tentando misturar o tempo todo a farma com a área de pesquisa e eu separando o tempo todo, né? Então, eu vejo dessa forma. Era para ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Pesquisa clínica mesmo, grandes pesquisas de iniciativa do investigador. Existem no Brasil, sim, de pessoas assim, altamente, existem pesquisas enormes. Mas, na minha vivência, eu não consigo hoje fazer pesquisa clínica multicêntrica sem a indústria. Eu não consigo. Eu vejo essa relação de uma forma muito positiva. Na minha experiência sempre tem sido muito positiva. Eu acho que não é fácil ter, a gente já falou bastante das dificuldades, né? Não é fácil conseguir um estudo de iniciativa do investigador, é difícil, a competição é grande. A gente tem que lembrar que a indústria farmacêutica é uma empresa, não é filantropia, então, obviamente, você tem que propor algo que tenha uma pergunta científica relevante para a sociedade, que vai ajudar o seu paciente, mas que também seja de interesse da empresa. Então, tem que ser algo que seja interessante para os dois lados, afinal de contas, você vai ser um investidor, né? A minha experiência com a Libs, não é porque a gente está nessa live aqui, é muito positiva também. Então, desde a independência completa aí no desenho do estudo, a parceria, acho que esse curso, tudo isso que a gente está vendo, né? A gente não vê nenhuma propaganda de remédio aqui. Eu acho que isso tem sido muito positiva. Eu tô curiosa que o Guilherme falou que teve essa coisa acirrada, e eu tô curiosa para saber o porquê, né? Porque eu vejo muito preconceito, na verdade. Existe um preconceito grande no Brasil, assim, a academia e a indústria, como se fosse, sabe, essa divisão que a gente vive no Brasil, de comunista e capitalista, direita, esquerda, é uma coisa meio... Todo mundo deveria trabalhar junto, tem formas, né? Os americanos fazem isso muito bem, a parceria privada. O Gustavo Roussy faz isso muito bem, né? Então, por que a gente não pode fazer? É impossível fazer estudo clínico com verba acadêmica, de FAPESP, de FAMED, não dá. As verbas não são incompatíveis. Então, a gente precisa dessa parceria. E é muito viável, é muito possível que essa parceria seja ética e seja boa para os dois lados. Eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Isso eu posso dizer que o que o Guilherme assistiu foi uma provocação combinada, né? Obviamente, eu tinha a grande vantagem de estar moderando essa mesa, esse talk show, e quem estava do meu lado era o Barrios. Então, eu conheço bem, sei como é que ele pensa, né, desse assunto. A gente combinou jogar essa bomba na mesa. Porque é o que você falou, né? Um dos desafios que eu vejo, eu falo isso porque atualmente eu dou aula de gestão também na FGV, então eu discuto muito isso com os colegas, né? O Brasil, por exemplo, é um país que produz cientificamente, em termos de papel, muito. Mas a gente produz muito pouca patente, gente. Isso tem que mudar, isso tem que ser revertido. Foi isso que mudou a vida. Eu digo que eu assisti isso, eu vi isso acontecer na Universidade de San Diego. Em 97 eu estive lá, não era nada, era um shopping center com a faculdadezinha do lado.
Em 2009 eu fui dar uma aula lá, o negócio tinha explodido num centro de pesquisa biomédica, propositadamente montado em cima disso, né? Criar empresas, gerar patente, a gente tem discutido muito isso. Eu trabalho com uma ONG aqui em Washington, que incentiva cientista brasileiro, para a gente buscar isso, né? Como é que a gente busca? Eu acho que a briga partiu daí e deu certo, né? Porque, olha, foi muito bem. Eu posso dizer o seguinte: fiquei muito tranquilo, que foi muito bem encampado pelo presidente da companhia. O presidente da companhia estava na mesa, gente. A gente jogou essa pergunta para o presidente do Brasil, da indústria que estava patrocinando o evento. E ele mandou muito bem, matou no peito e é isso. A gente tem que incentivar isso. É a minha opinião pessoal. Eu não sou cientista, não sou da academia, mas a minha impressão é que a gente tem que incentivar e achar o jeito dessas partes se falarem. E aí, quando vocês estavam falando, a pergunta que, quando falaram dos CEPs, falaram dessa questão do financiamento, e aí Guilherme tocou no ponto crucial, e o Rony também, que é onde a pesquisa clínica e a atenção de saúde se encontram, né? Uma permitindo que a outra avance, até oferecendo coisas que você não teria, né? O quanto que a gente vocês acham que a gente avançou nos últimos anos e o quanto a gente precisa avançar ainda justamente nessa barreira ideológica? Ela ainda existe? Que ela chegou a ser explicitada há umas 2 décadas atrás, né, de uma maneira muito clara, inclusive pelo governo, na época, misturando acesso com pesquisa clínica, fizeram uma confusão danada, um melê danado. Como é que está isso agora? Olha, eu acho que ainda existe, tá? Eu não posso dizer o quanto que melhorou ou não melhorou, mas ainda existe. A gente vê dentro das instituições, principalmente lugares acadêmicos, onde tem universidade. Acho que vocês podem falar, né? Eu fiquei muito tempo no HC, assim, o pessoal mais antigo, não é fácil. Então tem aquela coisa assim, você não está... a pesquisa é só para ajudar a indústria, então acho que... E cabe a nós, né, assim, desmistificarmos, nós aqui, eu digo, investigadores atuais, e as próprias indústrias. Isso tem contextos históricos, acho que a gente nem tem tempo de discutir isso, mas, resumidamente, eu acho que isso ainda existe. Melhorou, mas ainda existe. Como é que está lá na FRJ, Rony? Olha, como eu fui chefe da unidade de pesquisa, depois do imbróglio, eu acho que eu ganhei de prêmio a chefia da unidade de pesquisa. Foi um ano depois, assim, em conclusão daquele imbróglio, a causa principal de todo o mal que eu tinha causado foi que eu não tinha colocado um estudo de leucemia aguda, nos quais os pacientes tinham que estar internados para serem tratados, dentro da unidade de pesquisa. Imaginem como é que eu conseguiria botar paciente internado vários dias dentro de uma unidade de pesquisa, porque aí um elogio, a unidade de pesquisa do Hospital Universitário é fantástica, é uma unidade muito boa mesmo. Partindo desse período que eu fiquei lá, minha cabeça mudou um pouquinho. Então, assim, quando eu falo que o SUS ele oferece a oportunidade, eu não estou querendo confundir. Eu acho que hoje você usar a pesquisa como uma forma de melhorar a atenção em termos de fornecimento de medicamentos, eu não concordo. Eu acho que pesquisa é pesquisa, atenção à saúde é atenção à saúde. Por quê? Porque o que a gente vê, às vezes, quando a gente, por exemplo, se defronta com estudos particularmente multicêntricos, internacionais, relacionados a drogas que nós já sabemos que tem lugar... que não são tão inovadoras assim, já sabem que funcionam, é que os colegas começam a incluir pacientes que estão em fases precoces, são pacientes que eles têm, de uma forma, tentar ajudar o paciente, entendeu? E eu não sei se isso conflita um pouco com o objetivo de pesquisa. No entanto, quando eu falo isso, a gente já teve, na verdade, na época que eu era da unidade de pesquisa, existia um estudo chamado ProHeart, por exemplo, foi um estudo grande, patrocinado pelo próprio Ministério da Saúde, grande, em todas as unidades de pesquisa do Brasil, tá? Ele não tinha funding da indústria, mas foi um estudo de uma união nacional. Então, o que eu acho é que a gente pode utilizar os estudos de iniciativa do investigador para propor estudos que se alinham mais com a realidade brasileira. Eu acho que é aí que o SUS ele entra muito bem.
Será que o paciente nosso com linfoma do manto, ele sobrevive igual o paciente do estudo internacional? E ele, portanto, ele é elegível para uma segunda linha, terceira linha, que naquele estudo pode não ter dado certo? Ou será que o nosso paciente com linfoma do manto vai tão mal que talvez, se você pega o medicamento em terceira linha, puxe ele para a primeira linha, e aí você vai trabalhando esse tipo de informação a nível de estudos e eu acho que o funding pode vir exatamente do Ministério da Saúde, ou da indústria, ou de várias indústrias, entendeu? É aí que eu entro, mas eu sou um pouco crítico, eu não sei se eu tenho muita convicção sobre essa mistura entre a assistência. Hoje eu separaria, eu não juntaria. Muito bem, eu concordo, eu acho que tanto com a Raquel quanto com o Rony, eu acho que isso ainda existe e é um desafio que tem que ser vencido e tem que ser melhor trabalhado. Eu acho que no Brasil, o LACOG, a Raquel também faz parte, acho que é um exemplo de como isso pode fomentar e atingir proporções maiores com a cooperação dos centros e isso a gente poder levar para a indústria o financiamento de mais de uma fonte e conseguir ter melhores resultados. Sem dúvida, eu acho que essa relação ela tem que melhorar, ela tem que ser, a gente tem que desbravar essas entravas que ainda naturalmente acontecem, e poder mostrar que é totalmente possível ter uma relação saudável e, vamos dizer assim, sustentável, né, para que as coisas beneficiem ambos os lados. O SUS, certamente, eu concordo, Rony, eu acho que o SUS é uma plataforma, seria uma plataforma incrível para a gente poder usar isso desde que fosse da forma adequada. Claro que fazer isso é muito mais fácil é muito mais difícil do que falar, mas eu acho que a gente tem uma avenida muito grande para poder desenvolver isso aqui no Brasil nos próximos anos, com toda certeza. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para os momentos finais da nossa conversa. Eu acho que 2 pontos ainda são importantes, a gente tocou no início, depois eu puxei vocês para o outro lado, falar sobre o que ganham, entre aspas, o que ganham e como ganham as pessoas que se envolvem em pesquisa clínica, quais são os ganhos envolvidos nisso, estava na nossa lista de missões aqui, e depois deixar as considerações finais de cada um de vocês. Bom, eu começo então. É difícil para mim dizer ganhos quando assim, você ganha aquilo que você já gosta tanto de fazer. O fazer já é um ganho, né? Então, acho que fazer o que você gosta já é um ganho. O ganho, ele não é financeiro de forma direta, né? Não, assim, tem um ganho financeiro indireto. Então, a gente está aqui hoje, né? Porque cada um de nós trabalha na área de pesquisa, é um evento remunerado, ainda que a gente não esteja fazendo nada de marketing, mas é um ganho direto. Eu acho que a primeira coisa é que a gente cria carreira, né? Quando você faz pesquisa, você vai fazer pesquisa numa área, então, seja linfoma, câncer de mama, gastrointestinal, é uma área, você desenvolve suas linhas de pesquisa, você produz, você gera conhecimento, você se torna conhecido naquilo, então, como carreira, isso te projeta em termos de país e até internacional, né? E a partir daí, então, você se torna um líder naquela área. O ganho direto não tem, né? Então, assim, isso não é remunerado, mas existe um ganho indireto associado a isso. Então, por exemplo, você se tornando um líder naquela área, um estudo clínico patrocinado pode te convidar para você participar de uma pesquisa, você é convidado para dar uma aula no congresso, você é convidado para uma reunião de um advisory board, então esses são outros ganhos. Você se torna conhecido, você é convidado a participar de um grupo colaborativo, como o LACOG, por exemplo. Então, tem muitos ganhos indiretos, eu vejo, que são consequências de uma carreira construída em cima de algo que todo mundo aqui faz com muito prazer. Então, eu diria que, assim, o sucesso, ele acaba sendo consequência, não o objetivo principal. Ninguém faz pesquisa aqui porque eu vou fazer pesquisa porque eu vou ser um médico de sucesso. Não é isso. Todo mundo sabe o que eu estou falando, que é outra coisa. Você faz porque você gosta e isso te abre para network, você conhece pessoas diferentes, criam-se muitas oportunidades na sua vida. Então, os ganhos indiretos são muito significativos, né? E fora
A satisfação pessoal de você, para mim, a parte mais legal é você estar na frente do paciente, você ter uma dúvida. Aí você desenha essa dúvida, você cria um protocolo, aí você faz o projeto e você responde essa dúvida. Seja que a sua ideia deu certo ou não deu certo. Eu já tive vários estudos que eu desenhei e que fazia todo o sentido racional científico, estudo clínico, ele não deu certo, mas tudo bem. Mas esse caminho, né, de você ter a dúvida, gerar o protocolo, tratar o paciente, fazer a pergunta, a coleta, e aí você faz a análise, depois você responde a sua pergunta. Aquele momento que você roda a análise estatística, que você fecha o olho, você abre o olho para saber o resultado da sua pergunta, eu diria que é o clímax do clímax para mim, sabe? Mas tem todos esses ganhos indiretos também, como carreira, né? Vou eu ou você, Guilherme? Pode ir, Rony, pode ir, eu finalizo. Eu vendo o brilho nos olhos da Raquel quando ela fala isso, né? A gente, eu mais uma vez me convenço de que não é a gente que vai atrás da pesquisa, é a pesquisa que vai atrás de você, né? Eu acho que são perfis de pesquisadores, tá? São pessoas, eu não sei se o Guilherme, eu tenho certeza que, não sei quando é que vocês começaram a fazer pesquisa, se foi dentro da faculdade ou se foi pós-faculdade, mas são perfis de pessoas. Eu acho que existem perfis de pesquisadores e que, contra todas as condições, contra todas as evidências, né, quando vem o colega lá na clínica, no consultório, ganhando 10 vezes mais que você vai continuar fazendo pesquisa, né? E é por isso que eu acho que deveria existir na nossa formação, voltando para a academia, a obrigatoriedade de fazer pesquisa. Como é que um médico não vai nunca olhar como uma análise estatística é feita, né? Então, eu acho que o benefício, claro, concordando com tudo o que a Raquel falou, é óbvio que existe um benefício pessoal. Você passa a ser convidado, você passa a ser visualizado, você passa a fazer apresentações em congressos, ótimo. Só que isso só dá certo se você consegue. Se a sua pesquisa funciona, entendeu? Se a sua pesquisa não funciona, nada disso vai acontecer. Então, é muito importante que você tenha um background, que você tenha tido um mentor. Eu acho que aí a questão de mentor funciona muito fortemente, né? Alguém que você tenha se inspirado, e eu venho de um centro que existe a pesquisa muito fortemente. Assim, no meu caso em particular, eu destaco o professor Nelson Spector, hoje professor emérito de hematologia lá da UFRJ, que puxa muito a gente. E fazer pesquisa é igual, na minha opinião, a ser um bom médico. E é por isso que a iniciação científica, eu acho que tem que... Eu sei, Raquel, que é difícil, que a experiência não é boa, mas quando eles são residentes, eu não sei se já não é tarde, Raquel. Talvez já seja tarde. Quando eles têm que saber ler artigos, eles têm que saber o outro lado, porque o estudo foi bolado. Então, a gente tem que começar com pessoas jovens. É isso que eu digo para vocês. Vamos para a pesquisa, nós seremos melhores médicos. Não, aí, com certeza, eu acho que dá para ver o entusiasmo também, né, na tua fala. E eu concordo plenamente, acho que a Raquel expôs muito bem, assim, de fato, o ganho direto não existe, né, mas eu vejo claramente como um catalisador da carreira, assim. Eu acho que isso acelera muitos passos e eu claramente, isso que tu comentaste quando dizer, eu estou aqui fazendo pesquisa clínica, eu vejo um outro colega fazendo assistência de forma diferente. Na minha prática, eu consigo ver que claramente eu consigo me tornar um médico melhor e as pessoas conseguem me reconhecer dessa forma, e assim eu passo a ter até um ganho financeiro maior em decorrência disso. Então, eu consigo ver uma relação direta, e bem como a Raquel comentou, é algo que é gradativo, mas que ao mesmo tempo tem que ter uma consistência, né? Porque senão isso tudo acaba, né? O projeto termina, o congresso termina, mas a gente tem que buscar uma consistência, porque não é uma oportunidade única, a gente tem que continuar inovando e continuar criando e continuar participando para que esse círculo virtuoso não pare, né? O Dr. Baez, aliás, falaste em mentor, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante. O Dr. Baez é o mentor do meu projeto e é um dos mentores da minha carreira, sem dúvida. Ele sempre comenta, né, que essas questões de pesquisa, elas são um ganha-ganha, né, uma roda virtuosa onde todos os integrantes da pesquisa
se beneficiam de forma grande, pacientes, pesquisadores, a indústria, enfim, então são poucos os exemplos na nossa sociedade como um todo onde esse ciclo é tão virtuoso assim. E eu acho que a pesquisa, especialmente esses programas de iniciação, eles catalisam isso de uma forma enorme. Para minha carreira, pelo menos, foi algo que vai ser está sendo decisivo e vai ser para os próximos anos, com certeza. O que eu posso dizer é que, assistindo vocês falar agora, se alguém tinha dúvida de entrar nesse negócio de pesquisa, mergulhou de cabeça, né? Porque vocês ganharam aí voto de todo mundo hoje, né? Porque... Você vai começar a fazer, né, Luiz? Olha, vou até pensar no assunto, né? Como é que eu faço agora para voltar uns 40 anos atrás, né? E começar tudo de novo? O bom é que você já conhece o pessoal do CEP, né? Oh! Já larga na frente. Mas olha, vou te dizer que essas coisas que vocês falaram, é tudo isso, né? Ou seja, eu comecei na minha primeira faculdade, eu entrei na faculdade para ser biólogo, ia fazer pesquisa em biologia marinha, acabei médico, mas enfim, foi um caminho que eu encontrei e foi muito bom. Mas eu fiz uma faculdade que não tinha pesquisa, né? Eu brinco com as meninas, eu conto quando a gente programou aqui, eu quero aqui já agradecer muito a oportunidade de ter participado desses encontros desde o ano passado. O time de relacionamento científico da Libs é fantástico, a gente faz reuniões prévias desde o início, montando o projeto, e eu contei para eles o seguinte: eu fiz pesquisa, né, formalmente, eu fui do grupo que pesquisou o cipro pela primeira vez. Olha que eu sou velho, né, gente? Porque eu fiz parte da pesquisa do cipro venoso. A gente aliás, fiz o cipro oral, quando eu estava na residência, né? Aí foi a primeira vez que eu vi que era pesquisa. Você vê como é que funcionam as coisas, meio louco, quer dizer, apareceu um cara que era o representante da indústria, que conhecia o chefe, eu fazia terapia intensiva, conhecia o chefe do serviço, e vamos pesquisar esse antibiótico novo. E aí foi assim, me entregaram um monte de papel, falaram assim, olha, para cada paciente você tem que preencher essa pilha de coisa aqui, tem que fazer isso tudo aqui, e a gente vai pesquisar um remédio lá que tinha um número, uma letra e um número. Você vê que faltou esse pedaço aí que o Rony fala tanto, que é a iniciação científica, a gente não tem essa formação. Ontem eu dei uma aula para jornalistas sobre comunicação e ciência, eu falei assim, gente, olha só, aí reclamando por que o cientista fala tão complicado, né? Eu falei, gente, vocês acham complicado porque as nossas aulas de metodologia científica, quer dizer, eu tive, todo mundo teve, eles também, né? Não tem nada a ver com a realidade. Então, ninguém nunca se atenta àquele negócio. Por que aquilo ali existe, né? Existe, tem uma razão e coisa e tal. E só para amarrar, eu falo demais, só para amarrar, hoje de manhã, por acaso, apareceu uma mensagem no WhatsApp de um grupo de médicos, até um colégio aí do Sul, eu não sei exatamente onde, meu colega, eu acho que meu amigo está, se não está em Caxias, está em Gramado, colega de turma da faculdade de trocentos anos, ele tem uma filha mais nova agora, e a filha está num projeto de pesquisa da escola, que eu acho mó barato. Eles fizeram pesquisa de contaminação de bebedouros. Menina deve ter 13, 14 anos, né? E fizeram uma pesquisa bem organizada. Eu falei, é isso que precisa, né, gente? Porque aí desperta o bichinho desde cedo, né? Se tiver continuidade, a coisa anda, né? Não pode começar aí e depois não ter mais. Então, eu queria, terminando aqui a nossa conversa, agradecer de novo a todos que participaram, vocês que estão acompanhando a gente, acompanharam essas sessões das 2 temporadas. Vamos torcer para ter mais uma, estamos negociando mais uma temporada. O spoiler, teremos talvez uma nova temporada ou um outro assunto, não sabemos ainda. Mas, enfim, agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Todos os vídeos estão nos canais, estão no YouTube, é só procurar, né? O projeto de incentivo à pesquisa clínica está no YouTube, com todas as sessões do ano passado. Foram 16 sessões do ano passado, foram 6 esse ano. E agradecer muito de novo ao time da Libs, e especialmente a esse time de hoje que me ajudou aqui nessa missão de tocar essa conversa. Então, gente, até a próxima temporada, é o que eu posso dizer para vocês.